Então, gente, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aí, todos os meus amigos, colegas aí todos. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado aí à professora Dilamar, professor Valdinar, por terem aceitado aí o convite, estarem nesse momento nos dando essa grande força, né? Vocês são muito essenciais nessa produção, desde sempre, inclusive, né, professor Valdinar? E, gente, eu estou vivo e vai dar tudo certo, vou aguentar as pontas, vamos lá. Vamos lá. Nosso trabalho traz como tema multiletramentos e base nacional comum curricular, análises de unidades didáticas de linguagens e suas tecnologias. Meu nome é Assuério Marcos Alves e a minha orientadora é a professora Débora Issa. E aí, gente, eu gostaria de iniciar contextualizando aqui a nossa pesquisa, porque todo esse projeto de pesquisa iniciou-se lá em 2017, enquanto eu ainda graduando no curso de letras, na minha inexperiência, né, me deparei com uma necessidade de fazer uma análise em algumas coleções que me foram passadas ou repassadas para escolher a coleção daquela escola para o biênio 2018, triênio, né, 2018, 19 e 20. E naquele momento, naquela altura da inexperiência, eu ainda não tinha respostas, não houve alguma disciplina relacionada a que critérios utilizar no momento de escolhas de livros didáticos. Muitas perguntas me surgiram quando eu cheguei com essas coleções em casa: como analisar, o que nós vamos verificar, né? Quais critérios utilizar, o que faz uma coleção ser menos ou mais relevante que outra, enfim. Muitas perguntas que naquele momento eu não tinha respostas. Uma outra situação uma outra motivação muito importante deu-se após a conclusão da graduação, quando entrei numa especialização aí pela Universidade Estadual também, onde tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a pedagogia dos multiletramentos e, sobretudo, quando fui selecionado para o curso de mestrado acadêmico e começamos a participar do Grupo Lente, onde tivemos a oportunidade, inclusive, de realizar uma disciplina com a professora Débora Issa em relação a multiletramentos, né, tecnologias digitais e multiletramentos. E aí nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre isso, ao mesmo tempo que nós estávamos fazendo leituras na BNCC, até mesmo para nortear o nosso trabalho como professores em sala de aula. E quando nós lemos trabalhos, pesquisas feitas, inclusive, por Issa e Souza, elas fizeram uma análise muito bem fundamentada sobre as evidências da pedagogia dos multiletramentos na BNCC e realmente constataram que havia muita relação entre o texto da BNCC e a pedagogia dos multiletramentos, a partir de evidências dos próprios termos, como o próprio nome multiletramentos, né? O termo designer, redesign. Então, assim, a partir dessas informações que a gente foi recolhendo, a partir desses resultados de pesquisas, e tendo em vista as análises que foram feitas lá em 2017, eu comecei a pensar como nós poderíamos observar as evidências dos multiletramentos em unidades didáticas nos livros didáticos, que se dizem conforme a BNCC. Então, nós delineamos aquele projeto de pesquisa a partir de todo esse contexto. E aí direcionamos todo esse trabalho a partir de uma questão geral que consiste em como atividades em livros didáticos do PNLD 2020 relacionam as diretrizes do componente língua portuguesa da BNCC do Ensino Fundamental 2 à pedagogia dos multiletramentos. Como questões específicas, nós relacionamos o seguinte: primeiro, de que forma atividades em unidades didáticas de livros de português do PNLD 2020 para o ensino fundamental, anos finais, revelam os componentes prática situada, instrução explícita, enquadramento crítico e prática transformada da pedagogia dos multiletramentos. Específico 2. Como os gêneros textuais apresentados nas atividades das unidades didáticas dos livros de português do PNLD 2020 para o ensino fundamental, anos finais,
se articulam com a proposta de design multimodal da pedagogia dos multilitramentos. E específico 3, de que maneira os elementos Variable Design, Design e Redesigned se revelam nas atividades das unidades didáticas de livros de português do PNLD 2020 para o ensino fundamental anos finais, a partir dos eixos integradores de leitura, produção, oralidade e análise linguística e semiótica. Bem, para a nossa fundamentação teórica, nós recorremos aqui, principalmente em relação aos multilitramentos, claro, ao próprio grupo de Nova Londres, às revisitações que foram feitas ao manifesto por Coupe Calantes, 2009, 2012, 2015, Calantes Coupe Pinheiro, 2020, sobre tecnologias digitais, Lanchire e Nobel, entre outros, ou Lanchire e Nobel. Em relação à BNCC, nós recorremos, claro, a Issa e Souza, uma pesquisa muito vasta que elas fizeram em relação às evidências da pedagogia dos multilitramentos na BNCC, Ribeiro, 2020, Hansfield e Silva, dentre outros autores. O nosso trabalho, metodologicamente falando, é uma pesquisa exploratória, comparativo-descritiva quanto aos objetivos e de cunho qualitativo quanto aos procedimentos técnicos. Nós também organizamos um cronograma para a nossa pesquisa a partir da análise de conteúdo de Bardin, onde nós, primeiramente, fizemos uma pré-análise, a escolha dos documentos, seguindo o padrão de cronograma da Bardin, formulação de hipóteses, objetivos, elaboração de indicadores, né, na fundamentação, a interpretação, exploração do material que compõe o corpus, as leituras flutuantes, né, exaustivas leituras, representatividade, enfim. Seguimos para a categorização, agrupando as unidades, no caso, nós analisamos 4 unidades e fizemos agrupamentos, inclusive, dos capítulos, levando em consideração características comuns, assim como propõe o cronograma, inventário, isolamento dos capítulos, classificação, no caso, repartição dos elementos, e, finalmente, o tratamento dos resultados, inferência e interpretações. Bom, o nosso corpus, ele é composto por 2 coleções, a coleção Tecendo Linguagens, da editora FTD, e a coleção Se Liga na Língua, da editora Moderna. Nós não analisamos toda a coleção, fizemos uma seleção, portanto, do livro que diz respeito ao 6º ano e do livro que diz respeito ao 9º ano, da coleção FTD, e, da mesma forma, o livro do 6º e do 9º ano da coleção Moderna. Para que nós pudéssemos escolher essa coleção para análises, nós fizemos uma pesquisa no portal do FNDE em busca de conhecer as editoras que mais se destacaram nos últimos 5 anos em relação à distribuição de livros pelo PNLD. E dentre as 10 editoras que mais se destacaram, nós tivemos aí, em primeiro lugar, com uma distribuição de 49.225.550 livros didáticos distribuídos para o ensino fundamental anos finais, a FTD, e a editora Moderna com 46.372.780 livros, as duas juntas, meio que quase um total de todas as outras 8 demais, das 10 que mais distribuíram. Portanto, nós decidimos analisar em 2 coleções diferentes, as 2 principais, dentre todas, para ver, já que se colocam conforme a BNCC, como elas evidenciam, portanto, a pedagogia dos multilitramentos em suas atividades. Nós recortamos o nosso corpo seguindo a seguinte metodologia. Já que as duas coleções juntas, nós teríamos um total de 32 unidades, e, humanamente falando, seria impossível, numa pesquisa de mestrado, nós analisarmos 32 unidades, portanto, nós decidimos analisar a questão, a unidade 1, referente ao livro do 6º ano de uma coleção, e a última unidade, a unidade 4, do livro do 9º ano, referente à entrada e à saída desses alunos nessa etapa fundamental. Então, do mesmo modo que nós utilizamos esse método para uma coleção, nós utilizamos também para a segunda coleção. E aí, nós definimos, portanto, 4 coleções a serem analisadas. As 2 primeiras de uma coleção e as 2 últimas da outra coleção. Para que nós decidíssemos fazer isso, claro, veio primeiramente
a ideia de que seria impossível analisar todas as unidades. E depois que nós achamos interessante analisar uma unidade que diz respeito à entrada desse aluno, vindo lá da primeira etapa, vindo meio que de uma mudança de fases, mudanças de expectativas, uma idade que, por ela própria, já traz, né, esse comportamento no estudante, essa abertura para um novo momento. Então, nós quisemos olhar, principalmente, com relação aos letramentos críticos, como se trata as práticas situadas da pedagogia dos multiletramentos dentro dessa unidade, e assim nós também veríamos como tratamos com esses estudantes, olhando para dentro dessa coleção, na saída desse estudante, depois de 4 anos estudando dentro dessas unidades, um percurso de crescimento, e aí, claro, visionando ir ao ensino médio. Portanto, eu teria ali 2 momentos muito importantes dentro dessas coleções, a entrada e a saída. Para categorias de análises, nós selecionamos aqui, em relação ao objetivo específico 1, os elementos do componente como, que no caso são a prática situada, instrução explícita, enquadramento crítico e prática transformada. Em relação ao objetivo 2, nós selecionamos aqui os elementos do design, no caso, design multimodal, e para o objetivo específico 3, os elementos do componente o que, no caso, o avaliável design, o design e o redesigned. Bem, posto isso, vamos às análises. Primeiramente, olhando aqui para a coleção Tecendo Linguagens, em uma visão mais geral, eu quis marcar aqui que essa editora é de São Paulo. Ela tem o recorde de distribuição, no caso de vendas, né, pelo FNDE, pelo governo federal, nos últimos 5 anos. É de autoria de Tânia Amaral Oliveira e Lucia Aparecida Mello Araújo, ambas professoras da etapa do ensino fundamental na cidade de São Paulo. Em relação ao manual do professor que há na coleção, não há nenhuma referência nessas instruções aos professores com relação à pedagogia dos multiletramentos, ou sequer aparece o termo multiletramentos. Essa obra, a partir de uma análise no currículo Lattes das autoras e também na ficha catalográfica da coleção, trata-se de uma obra produzida em 2007, editada algumas vezes, inclusive em 2018, e aprovada pelo PNLD 2020, portanto, a sua 5ª edição, uma obra com mais de 10 anos, né, de reformulações e de adaptações no percurso, portanto, não é uma obra específica, preparada exatamente para o PNLD 2020. Olhando aqui para as unidades, nós vamos encontrar aqui, a partir do gráfico, algumas informações que achamos interessante colocar. Primeiramente, a predominância do eixo da escrita. Como podemos ver, 1/3 de análises linguísticas também é bem perceptível. Pouca relevância quanto aos eixos da oralidade e da escrita, são a menor parte, principalmente na unidade 1, na entrada desses alunos aí na etapa fundamental, anos finais. Em relação a essa primeira unidade, a 4ª unidade lá, já no 9º ano, tem uma certa valorização em relação à oralidade e à escrita. Com relação ao eixo de leitura, entre as 2 unidades, há uma certa diminuição em relação à entrada e à saída, quando a gente percebe que na unidade 1, 61% de leituras, e na unidade 4 do 9º ano, apenas 42% de leituras. Eu coloquei aqui abaixo manutenção de análises linguísticas, porque ela mantém, as 2 unidades mantêm essa mesma perspectiva de atividades em direção às análises linguísticas. Bem, olhando aqui pela categoria prática situada, iniciando aqui pelos elementos do componente como em relação à coleção da FTD, nós vamos encontrar aqui algumas coisas importantes. Olhando a partir das sessões, essa sessão para começo de conversa, ela é uma introdutora de todos os capítulos, de todas as unidades da coleção. Mas, para além dessa introdução, desses textos introdutórios, nós vamos ter práticas de leituras. Então, à esquerda nós vamos ter a seção que dá início aos capítulos, e à direita aqui nós vamos ter
as práticas de leituras que vão ser recorrentes em todos eles. Contudo, nem todos os capítulos mantêm uma mesma perspectiva de práticas. Por exemplo, na unidade 1, a gente vai perceber que há 4 práticas de leituras em cada um dos capítulos. Portanto, 8 práticas de leituras na unidade 1. Já na unidade 4, lá no 9º ano, nós só teremos 3 práticas de leituras para cada capítulo, portanto, 6 práticas no total da unidade. Olhando para a temática, nós vamos ter aqui o tema ser e descobrir-se como uma entrada da unidade, e no capítulo 1 da unidade, e no capítulo 2 da mesma unidade 1, a gente vai encontrar a temática quem você é. Esses 2 temas, lembrando aqui de Kupka-Lantz, vai trazer para a gente aquela ideia do experienciar o conhecido, ser, descobrir-se e quem você é. A unidade 1, também olhando já para a questão dos gêneros, ela traz uma HQ para abrir, para começo de conversa, né? Para abrir o capítulo. Olhando nessa perspectiva para o capítulo 2, onde ele traz um conto, a gente lembra novamente do que coloca um Kupka-Lantz em relação a experienciar o conhecido e experienciar o novo em uma prática situada. Portanto, a HQ julgamos ser mais comuns a essa faixa etária, as práticas de leituras desses estudantes, enquanto o conto talvez um pouco menos comum e dá para a gente essa perspectiva de um novo para dentro dessas práticas situadas. Lá na unidade 4 do 9º ano, traz a abordagem do tema fake news. Achei interessante pensarmos sobre essa temática dentro dessa unidade, porque a temática inicia-se mostrando fake news, depois mostrando como reconhecer fake news e depois mostrando um caminho para combater as fake news, inclusive propondo atividades de vídeo para postar, e essas postagens seriam uma espécie de tutorial para reconhecimento de fake news. Então, mostra para a gente, na perspectiva de Kupka-Lantz, uma prática transformada de aplicação, inclusive, criativa. É uma prática transformada em relação às fake news. Olhando por um prisma da instrução explícita, nós vamos encontrar, a partir das sessões por dentro do texto, reflexão sobre o uso da língua e conversa entre textos. Algumas observações feitas aqui, a partir da instrução explícita, são as seguintes. A unidade 4 tem menos instrução do que a unidade 1, e há um uso recorrente de termos que a gente pode identificar como instrução explícita. Por exemplo, refletir, verificar, associar, identificar, tudo isso revelam intenções de desenvolver habilidades e competências por nomeação. No caso, eu coloquei essa informação mais prática e menos teorias, porque realmente são comandos que vão a partir já do fazer, das próprias atividades. Há também questionamentos, que a gente percebe que algumas instruções são feitas a partir das reflexões provocadas pelos questionamentos, que traz para a gente aquela ideia de aprendizagem por inferência, né? Por indução, por dedução. Olhando pela lupa do enquadramento crítico, ainda dentro desta coleção, nós vamos para a sessão Trocando Ideias. Essa sessão se repete 4 vezes na unidade 1 e 2 vezes apenas na unidade 4, e é um momento, não é? Uma observação muito importante aqui é que há paradas específicas para essas reflexões. Então, nós não temos reflexões críticas em todas as atividades, uma postura crítica, como coloca o autor Rogério Tilio. Na verdade, nós encontramos sessões apropriadas para um diálogo, para uma roda de conversa, onde se pode pensar no letramento crítico. A unidade 4 tem menos diálogos críticos, no caso, que a unidade 1, e há questões que requerem opiniões, o que também está relacionado à questão de promover letramento crítico. Em algumas ocorrências, abre-se a oportunidade para que o professor trabalhe com os alunos a questão do letramento crítico, e aí eu coloquei essa informação entre parênteses, dependendo, no caso, do ethos do professor, porque vai depender, então, na sala de aula, de se o professor está antenado com essa questão do desenvolvimento do letramento crítico, ou se nós vamos ter apenas atividades que vão visar letramentos tradicionais. Olhando por a ótica da prática transformada, nós vamos ter aqui outras 3 sessões muito importantes nas unidades, aplicando conhecimentos na trilha da oralidade,
produção de textos. Algumas observações que fizemos aqui é que as análises linguísticas, elas tendenciam a uma prática apropriada, uma prática transformada de aplicação apropriada, ou seja, você aprendeu, refaça da forma que você aprendeu. E uma outra observação importante é que há um apreço por técnicas de produção dentro dessas unidades, dessa editora, da coleção FTD, apresentando propostas de transformações apenas visando o seguinte: revisar, reescrever, olhar a ortografia, pontuação, fazer leituras em pares, levar o professor a fazer leitura do seu texto e trazer uma versão final, de fato, bem apropriada àquilo que você acabou de ver. Então, não dá muito ao estudante aquela possibilidade de recriar, de utilizar, já que estamos olhando para gêneros bem recorrentes, utilizar a sua própria linguagem, a sua própria criatividade. Olhando agora pela categoria 2, Design Multimodal, nós vamos ter aqui algumas coisas importantes. As imagens ficaram um pouco pequenas, as páginas, mas aqui à esquerda nós vamos ter as práticas de leituras da unidade 1, à esquerda, e à direita nós vamos ter as práticas de leituras da unidade 4. Visualmente, dá para a gente perceber a predominância do design visual e do design linguístico. Não há novidade quanto ao trabalho com gêneros aqui. Portanto, aquilo que se fazia lá no início, em 2007, quando a coleção foi lançada, me parece ser mantido ainda a perspectiva dos PCNs, as perspectivas de gêneros textuais, já que nós estamos olhando para a questão de designs, e não somente designs, mas design multimodal. É possível encontrarmos uma multimodalidade, né? Porque nós temos aí não somente o visual e o escrito, né? O linguístico, mas nós vamos ter aí algumas semioses, algumas sensações que são produzidas a partir do linguístico. Então, nós vamos encontrar alguns aspectos multimodais, mas mantém-se aquela velha tradição do trabalho com gêneros. ênfase na compreensão, interpretação e aprendizagem da forma, função, estilo. Às vezes há recursos expressivos que remetem a sensações sinestésicas, mas há poucas interações com links, por exemplo, para o digital, onde nós podemos ter um ambiente interativo de imagens em movimento, onde nós podemos pensar na perspectiva do design multimodal. Olhando agora por a lente do componente o que, no caso, o avaliável design, o design e o redesigned, dentro das duas unidades da coleção FTD, nós vamos ter aqui o seguinte: à esquerda, como um avaliável design, como um desenho disponível para criação de sentido, eles dispõem as leituras de HQ, romance, conto, autobiografia, notícia, biografia, poema, poema virtual, cyberpoema. Para uma construção, a gente consegue observar que o colocar a mão na massa diz respeito a eles realizarem entrevista, a apresentação oral que se faz em algum momento, declaração de poemas, atividades gramaticais e textuais, e como um redesign, nós temos aí as produções de autobiografia e produção de poema. Da mesma forma, na unidade 9, como avaliável design, nós temos charges, notícia, guia, artigo de opinião, entrevista, letra de canção, reportagem, texto normativo, estatuto informativo. E como um design, nós temos videocast, produção de seminário, enquete, atividades gramaticais e textuais. E como redesigned, a gente tem produção de entrevista, produção de campanha de conscientização. Então, como redesigned, a gente vai ter aqui pelo menos 2 na unidade 1 e a primeira produção da unidade 4, que são produções que realmente retomam o avaliável design, sem muitas novidades. Com relação à última produção de campanha de conscientização, já traz uma postura de modificar o avaliável design, trazendo de fato um redesign, uma prática transformada de aplicação criativa. Olhando agora para a segunda coleção, Se Liga na Língua e Visão Geral, nós vamos ter, que é também uma editora de São Paulo, com o segundo lugar em distribuição no Brasil, pelo governo federal, autoria de Wilton de Souza Ormundo e Cristiane Escolástico, Siniscalc, são professores da rede fundamental também da cidade de São Paulo. Diferentemente da outra coleção, nesta coleção há a ocorrência do termo multiletramentos no manual do professor, isso nos anima, mas
eles não tocam na questão do manifesto, eles recorrem a Rojo, 2012, 2013, concebendo os multiletramentos como multiplicidade semiótica e cultural no texto, sem referência ao termo-chave da pedagogia dos multiletramentos. Foi uma obra, de fato, produzida em 2017, editada em 2018 e participou do edital PNLD 2020. Em relação à unidade que nós analisamos anteriormente, a coleção anterior, essa coleção vai trazer aqui algumas semelhanças. A FTD decresce, as leituras da unidade 1 para a unidade 4, e a Moderna faz o movimento contrário, inicia com menos leituras e depois ela aumenta. Menos leituras que a coleção anterior, no caso, ao total. Manutenção de análises linguísticas, assim como também na coleção anterior nós vimos, pouca ênfase à oralidade e, claro, um leve aumento enfático em relação à produção de texto. Olhando aqui agora pela ótica da prática situada, nós vamos ter um diferencial. Enquanto lá nós temos, por exemplo, uma leitura inicial e mais 4 práticas de leituras para cada capítulo, aqui nós vamos ter apenas 2 leituras. Então, a gente percebe que há uma diminuição nessas leituras em relação à prática situada. Há outras leituras situantes, como as das sessões conversa entre textos, que traz para a gente a ideia de intertextualidade, e algo que é importante a gente observar. Há uma seção que diz, isso eu já vi. Outra diz, isso eu ainda não vi. E é importante nós olharmos isso, retomando o Cope Calantzes, porque eles tratam da prática situada olhando por um âmbito do experienciar o conhecido e experienciar um novo. Então, quando se fala de isso eu já vi, traz aquela ideia de experienciar o conhecido. Isso eu ainda não vi, traz a ideia de experienciar o novo. E aí, outra observação importante é que os capítulos seguem com temáticas autônomas. Cada um deles tem um gênero diferente e trabalham temáticas diferentes. Com relação à instrução explícita, se eu quiser aprender mais da língua e leitura puxa leitura são as 3 sessões que mostram para a gente essa instrução acontecendo. Então, além dos comandos das questões, há recorrência a instruções em caixas de diálogos e há também aqui, eu até printei para que a gente pudesse ver um pouco maior, que a instrução se dá por nomeação e por conceituação também na perspectiva de Cope Calantzes, da teoria para a prática e da observação para a teoria. Então, coaduna com a pedagogia dos multiletramentos. O enquadramento crítico, aqui nós temos, não há, na verdade, uma seção específica, assim como havia na outra coleção, e acontece em ocasiões bem aleatórias, de forma bem tímida. Os textos das práticas de leituras, dos capítulos 7 e 8, em si só, eles promovem reflexões críticas, porque eles vão falar sobre a sociedade do futuro, tecnologias, inteligência artificial, questões climáticas, que são temas muito importantes para refletir criticamente. Em relação à prática transformada, as 2 primeiras sessões, elas meio que repetem a prática situada. Meu diário na prática, meu verbete na prática. Meu conto de ficção científica na prática, nosso artigo de divulgação científica na prática. Todavia, as últimas 2 sessões trazem para a gente novidades. Transformando o meu gênero, eles levam os estudantes a colocarem esse verbete num podcast e produzir um verbete e colocar na Wikipédia. Eu achei importante pensar isso como uma prática transformada de aplicação criativa. Assim como transformando o meu gênero na unidade 4 dessa coleção, o artigo de divulgação científica colocado de forma artística, apresentado em pintura, e entre saberes, buscando reconhecer fake news, trazendo para os alunos a orientação de produzir um vídeo que pudesse estar mostrando o posicionamento em relação a fake news. Observações entre as unidades é que as análises linguísticas buscam uma ampliação apropriada, apesar da criatividade nas produções, são aplicações criativas com poucas reflexões críticas, o que pode vir a fomentar apenas o desenvolvimento de técnicas de aplicações apropriadas. Em relação ao design multimodal, as práticas de leituras aqui da unidade do 6º ano não mostram novidades em relação ao trabalho com gênero comumente visto, portanto, não há novidade em relação ao costumeiro trabalho.
Já que na unidade 4, para resumirmos, há uma novidade, há uma integração entre as modalidades linguística, escrita, visual e espacial, assim como são mobilizadas múltiplas semioses, sensações sinestésicas, portanto, coaduna com a proposta de design. E, por fim, olhando aqui para a última categoria, o componente o quê? Nós temos aí um avaliável design que se mostra a partir do diário, retrato, autorretrato e verbete, como leituras, uma construção de texto institucional, relato pessoal, cartoon, tirinha, GIF, poema, entre outros, que são uma construção, e um redesigned, que mostra para a gente podcast, autorretrato e verbete. Lá na unidade do 9º ano, nós temos aí, como avaliável design, alguns gêneros, conto de ficção científica, resenha de filme, que passam por uma construção, meu conto na prática, nosso artigo na prática, e um redesigned, onde mostra uma produção de vídeo de divulgação científica, transformando o artigo de divulgação em artes, e também trazendo concurso literário, antologia de ficção, trazendo o posicionamento desses alunos, mostrando essas artes no pátio, para que, né, a proposta é que leve para que toda a escola conheça essas transformações. Portanto, o redesigned seria uma prática transformada de aplicação criativa. Então, gente, para concluir, trazendo aqui algumas considerações gerais. Todos os elementos da pedagogia dos multiletramentos puderam ser evidenciados, tá, nessas análises que fizemos. Na coleção de Oliveira e Araújo, os gêneros dialogam com o design multimodal na abertura das unidades, mas no percurso das práticas de leituras, eles perdem, se tornam mais simples. Na coleção de Ormundo e Siniscalchi, também percebemos um destaque ao design linguístico e claro, um material engajado em um letramento tradicional. Os elementos do componente UQ se revelaram, em parte, pois algumas atividades são apenas reinstanciações do avaliável design. Em relação aos gêneros textuais, a editora FTD mostrou-se mais apegada aos moldes tradicionais, enfatizando estilo, forma e conteúdo, e relegando, de certa maneira, uma prática transformada de aplicação criativa, reproduzindo o conhecimento, no caso, conforme modelo. A editora Moderna mostrou-se mais preocupada em estabelecer atividades que evidenciassem uma prática transformada de aplicação criativa, mas relega, em certa medida, o enquadramento crítico, representando uma aprendizagem funcional. E aí eu trago aqui 2 reflexões. A pedagogia dos multiletramentos no Brasil, ela ainda é muito incipiente. Eu posso, então, recorrer aí a Issa e Souza e a muitos outros autores aí que trabalharam esse aspecto. Ainda está muito no plano do papel, e também não deve ser, essa pedagogia não deve ser a única ou o único modelo a ser adotado quando nós, claro, estamos analisando uma unidade de livros didáticos ou propondo trabalhar com atividades em sala de aula. Última reflexão, em um momento de escolhas de materiais didáticos, portanto, frisamos a necessidade de avaliarmos o status de acreditação das editoras, os perfis dos autores, além de estar atentos às suas concepções de linguagem, seus discursos, suas concepções pedagógicas, seu alinhamento aos documentos de orientação curriculares, bem como sua adequação ao contexto escolar, para que se possa pensar em uma educação contextualizada, engajada, crítica, problematizadora e equânime. Aqui são algumas das referências que nós utilizamos e, gente, obrigado. É isso. Muito bem, Assuério. Agora a gente tem que fingir aqui, né? Vamos fazer uma simulação, que na verdade a gente poderia estar presente, né? Presencialmente, quem sabe em outra oportunidade, né, Assuério? Parabéns aí pela apresentação. Eu ficar puxando a orelha do Assuério, mas ele acabou direitinho nos 33 minutos, parabéns. Assuério, agora você pode, assim, cancelar sua apresentação, tá? Tirar a apresentação do Meet, muito bem. E aí, como eu falei para você, pegue aí um papelzinho ou grava, como o Valdir pediu, para que nós possamos ter essa gerência, né, das avaliações, das observações do professor Valdinar e da professora Gilomar, tá bem? E, mais uma vez, eu agradeço aos membros da banca. Agora eu vou passar a palavra para o professor Valdinar Custódio. E, em seguida, a professora Gilomar vai ter essa conversa aqui da avaliação desse momento de defesa da dissertação do Assuério. Gente, eu quero comentar do público. Temos 36 pessoas aqui, uma sexta-feira chuvosa. Então, assim... Alô, Brasil! O Assuério é muito querido, né? Fico feliz.
E agora vamos começar a parte um pouquinho dolorosa, mas extremamente necessária. Isso significa que o Assuero fez um trabalho que suscitou reflexões para a gente, tá bom? Obrigada, Valdinei, a palavra é sua. Ok. Opa, o pessoal tá voltando aqui. Jesus Cristo. Vem cá! Gente. Eu não posso ficar mais ele não, né? Não, tia. Fica aqui, ó. Professora, eu já tô até com café aqui. Calma, viu? Sério, na qualificação você mandou foi um bolo aí nos seus slides. Você deu um bolo, deu um salgadinho. Você não trouxe não dessa vez nos slides? Professor, eu pensei na foto do bolo e tal. Era muita gente, né? Era hoje para dividir esse bolo. Não, mas aí eu pensei o seguinte, na verdade, já estão, já acabou o lockdown e tal. Eu acho que vale ir até aí, levar... Na verdade, o Assuero instituiu essa ideia no grupo. Depois que ele lançou essa moda... Todo mundo ofereceu, né? Os meus orientantes ficaram imitando. Pois é, mas aí agora eu queria fazer isso de verdade, porque a minha professora é apaixonada por... Gente do céu. Olha aí. Agora tá bom. Mas calma, volta um pouco. Que lindo! Essa eu não sabia não, viu? Volta. Olha que o Valdinar, ele é organizador de festa. Ele vai dizer que não é a hora do bolo agora. Não é, de fato. Não é. Olha só. Gente, então assim... Não, volta. Calma aí. Que tal comer de verdade? É melhor, não é? Não, agora não. Vamos lá. Vamos seguir o rito aqui. Então, eu vou ler a ata de defesa, tá certo, Assuero? Então, deixa eu explicar como é que vai ser o rito. Eu vou ler a ata de defesa, depois você faz os seus agradecimentos, eu falo também, tá bom? Assuero? Pronto. Ok, eu vou ler a ata de defesa. Você passa a palavra para você, eu falo também, depois a banca fala e a gente fecha a sua sessão de defesa, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Ata de defesa de dissertação. Ata de defesa da dissertação do mestrando Assuero Marcos Alves, do programa de pós-graduação em Linguística Aplicada do Centro de Humanidades da Universidade Estadual do Ceará. No dia 28 do mês de janeiro de 2022, às 14 horas, por meio da ferramenta virtual Google Meet, reuniu-se a banca examinadora constituída pelos professores professora Débora Liberata Arruda Issa, presidente da banca da Universidade Estadual do Ceará, professor Valdinei Custódio Filho, primeiro examinador, também da Universidade Estadual do Ceará, UES Prof. Letras, e a professora doutora Dilomar Araújo, segunda examinadora da Universidade Estadual do Ceará, pós-lá, com o objetivo de avaliar a dissertação do mestrando Assuero Marcos Alves, intitulada Multiletramentos e a Base Nacional Comum Curricular, Análise de Unidades Didáticas de Linguagem e suas Tecnologias, sob a orientação da professora doutora Liberata Arruda Débora Liberata Arruda Issa. Meu nome é ótimo, não sei dizer. O trabalho foi apresentado pelo mestrando e depois apreciado pela banca, que fez arguição e comentários. A seguir, os examinadores reuniram-se em particular para o julgamento e atribuíram ao trabalho a média 9,5, considerando satisfatório para a obtenção do grau de mestre em Linguística Aplicada. A versão final da dissertação deverá ser entregue à Secretaria do Pós-Lá no prazo máximo de 60 dias. Terminada a sessão de defesa, às 16h20, eu, professora Débora Liberata Arruda Issa, presidente da banca, para constar, lavrei a presente ata que foi lida perante os presentes e vai por mim assinada e pelos demais membros da comissão examinadora. Parabéns, Assuero, novo mestre. Agora todo mundo pode... Parabéns, Assuero. Agora é a hora do bolo. Parabéns, Assuero. Parabéns à família, ao filho, à esposa, parabéns a todo mundo aí que ajudou esse momento, e aos amigos, colegas do Assuero. Assuero, quer falar alguma coisa? Está emocionado? Diga aí.
Não, eu sou forte, sou invencível. Gente, eu quero tentar falar, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque eu não vejo méritos meus, assim. Eu vejo que Deus tem um projeto nas nossas vidas, eu respeito a fé de todos vocês, mas a minha fé é de um Deus que abre portas para a gente e que projeta uma trilha e te dá possibilidades. Então, a Ele honra e glória. Eu quero agradecer. Nós acabamos de comentar agora há pouco, né, sobre é uma vitória de todos, e de fato é uma vitória de todos. Eu disse para vocês que no dia que eu soube que eu poderia ser bolsista ou escolher entre ser bolsista e ficar trabalhando e estudando, sabendo do tanto que é sacrificoso para quem estuda e faz um mestrado acadêmico, eu optei pela bolsa e conversei isso com a minha esposa e a gente decidiu enfrentar o período da forma que fosse possível, se adaptando a isso. E não somente em relação à parte financeira, mas em relação ao meu tempo mesmo, para ela, para o meu filho, ficou muito limitado. E eu quero agradecer muito a Deus pela vida da minha esposa, porque ela me ajudou nesse aspecto de me dar esse suporte. O meu campo de estudo aqui é a minha sala, fica no centro da casa, e eu, às vezes, atrapalho atividades deles e atrapalho o meu filho, que às vezes está ali também na atividade dele, eu assistindo. Então, assim, é um que entra no ambiente do outro, sabe? E eu só tenho que agradecer muito a Deus por a gente estar sendo cúmplices e hoje tendo uma vitória né, depois desse tempo, eu agradeço demais a Deus e a ela, e ao meu filho. E eu quero agradecer aos meus pais, estão bem aqui do outro lado, sentada. Minha mãe já trouxe café aqui. E eu quero dizer para vocês que o projeto que vocês começaram vai continuar. Eu sou um projeto de vocês. Assim como estou sendo agora, né, condutor do projeto do meu filho. E eu admiro vocês e levo vocês para a minha vida assim como um grande exemplo. Obrigada. Eu quero, gente, agradecer aos meus amigos, às minhas amigas aqui. Tem algumas pessoas que já saíram, porque tem pessoas no trabalho, algumas pessoas entraram aí com dificuldades, mas entraram, estiveram aqui presentes. Eu quero agradecer aos meus familiares, tem irmãos meus, minha irmã, tem primas, primos, tem muita gente aqui que entrou daqui de São Paulo, e eu agradeço muito a vocês por estarem prestigiando esse momento comigo. Eu agradeço muito a todos os amigos que eu pude fazer aí aqui, né? A gente fala aí porque a gente está pelo Google Meet, mas a gente está aqui, né? No Lente, e foi muito importante para mim conhecer toda essa família, professora Nucássia, professora Débora, e juntamente com todos esses filhos de vocês, nos tornamos uma grande família. Isso para mim se tornou muito importante. Aos amigos que eu pude conhecer de outros grupos de pesquisa, também aqui no Pós-Lá, não é? E estão aqui. Hoje tem aqui, a Dani trouxe o Prof. Letras em peso, não foi? Para cá. Muito bacana, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu agradeço também a amigos que eu tenho aqui, desde lá da especialização em multiletramentos, a amigos lá do curso de letras da UFC. Eu tenho aqui também entre nós amigos lá do grupo de pesquisa do Rogério Tilio, da Universidade Federal do Rio, aqui pela Dani, pela Jaqueline Barbosa, lá de Curitiba. Ainda bem que tem Google Meet, né, Jaqueline, para que a gente possa se conhecer e ter esse momento, assim, em parceria, pelo menos online, já que a gente está numa distância tão grande, mas muito obrigado por estar aqui. Quero agradecer muito a minha banca, e aí é onde eu vou tentar ver se eu acho palavras, e eu não sei se eu consigo, porque é um valor muito grande. As dicas de vocês, as orientações nesse momento aí de mudanças, de redirecionamento, de observações, leram o meu trabalho extenso. A professora Débora falou sobre a ganância de escrever, que às vezes eu tenho. Eu estou tentando ser mais conciso naquilo que eu faço, mas realmente ficou um texto grande. Eu sei que vocês se dedicaram muito tempo em relação a isso. Eu sou grato demais
professor Valdinar, que desde o projeto, eu tenho uma estima muito grande por esse cara, sabe? Desde que eu cheguei na UES, eu conheci ele, assim, na primeira vez, ele contou uma piada bonita, e eu não esqueci mais do professor, esse tal de Custódio. E a professora Dilamar, muito querida, muito amada da gente, e do Brasil também, né? Muito obrigado mesmo por essas contribuições, tá? Eu quero agradecer muito aos parceiros aqui do nosso grupo de orientação da professora, né? As meninas, sempre a gente tem discutido coisas muito específicas nossas, uma contribuição muito importante, tanto acadêmica como pessoal, e sobretudo a Elisa Fran, que entrou comigo, está comigo, e segunda-feira vai ser a sua sabatina. Estamos aqui torcendo, né, para dar tudo certo. E assim, gente, por último, eu quero me direcionar à minha orientadora, minha professora Débora. Você foi demais. Eu entrei no pós-lá, uma pessoa, e estou saindo outra. Não estou saindo, não, porque eu não estou saindo. Deixa eu reformar minha fala. Eu entrei na dissertação, uma pessoa, estou saindo do outro lado, outra pessoa. Você mudou meu olhar, a minha forma de ver. E eu, cada vez que ouço vocês, eu percebo que eu tenho muito a andar ainda, mas as contribuições que você trouxe para mim são para a vida toda, tá? Eu sou muito feliz e me sinto muito orgulhoso de tê-la como minha orientadora, tá? E a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Muito obrigado. Então, gente, eu quero agradecer muito a todos vocês e pedir que vocês não saiam sem aquele print da câmera, tá? A Carluce, gente, lá de Londres, top, top, top das galáxias, mas está aqui comigo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês. Eu não sei se eu consigo continuar falando, ou era para A Sueli, que lindo que você falou. Acho que você fez um momento muito emocionante, muito sincero, sabe? Porque a gente... a emoção, ela se dá na sinceridade que a gente vê, não é? Então, assim, eu agradeço realmente as palavras que eu acho que você falou desde o seu pai, você lembrou de todo mundo com muito carinho. Eu, enquanto sua orientadora, eu falei o que eu vou falar para você agora, para a banca, quando a gente se reuniu em particular, que você, exatamente isso que você disse, Sueli, parece que a gente está em sintonia, porque eu falei que você entrou de um jeito e está saindo de outro, e que você nunca disse assim, eu não posso. Você sempre diz eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu ajeito, e eu falava, eu puxava sua orelha de um lado e reclamava do outro, você sempre estava disposto a escutar. Nunca vi você me dizendo assim, professora, eu não sei fazer isso. Você falar, professora, me desculpa, eu vou mudar. E isso, eu elogio você toda vez que eu falo com as meninas sobre esse seu empenho e essa sua vontade de fazer bem feito. Isso aí, você sempre foi assim, desde o começo, de fato, você é outra pessoa. Tanto que tá aí, foi aprovado no concurso aqui da UES, como professor substituto, e foi aprovado em outro concurso, saindo do mestrado, para você ver em 2 anos, 2 aprovações em concursos públicos. Para você ver como você, de fato, mudou, mas méritos seus, coragem sua. Na época que você veio me perguntar se era para sair do emprego e ganhar bolsa, eu confesso que eu fiquei com medo, achei muito arriscado, você tinha um filho pequeno, e você embarcou, porque teve o apoio da sua família, e realmente é importante o apoio da família, que sem o apoio da família a gente não consegue, né? Então, assim, hoje é um dia muito especial, fico muito feliz de ter participado dessa sua história, tá? E também aprendi muito com você, a Sueli, pode ter certeza, que sempre uma troca muito... não tem como não ser uma troca, tá? Mas as trocas não são tão boas, essa foi uma troca boa, eu aprendi muito com esse seu empenho e com essa sua vontade de dizer, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou consertar. Não é não, Theo? Tá com orgulho do papai hoje, você? Aposto que tá com orgulho do papai hoje, né? Muito orgulho, tia. Muito bem. Pois, olha, meus parabéns. Eu vou agradecer também à banca, mais uma vez, ao professor Valdinar, meu querido amigo. Aliás, eu estou entre amigos hoje, isso é muito bom, é muito especial para uma orientadora. E o que a gente vai se comprometer com a banca, Sueli? Que a gente vai consertar tudo que eles pediram. Começar tudo de novo amanhã. Começar para ficar bem legal para a sua dissertação servir de modelo para os seus colegas. Isso é importante, né? Acertar o passo teórico, metodológico, para que os outros venham e
tomem aquela sua dissertação como norte também. Então, por isso que é muito importante deixar tudo amarradinho. Eu sei que você vai fazer, eu falei isso para a banca. Ele vai fazer, isso eu não tenho dúvida. Tá bem, pois, gente? Vamos bater a foto, então? Todo mundo se mostra aí. Ó, tem câmera aí, Vitor? Ninho aí, gente. Vamos bater a foto sorrindo. Olha a Carlúcia lá de Londres. Não, pai, coloca aí. Gente, vamos lá fazer o print do Assuero. Quem vai fazer o print? Quem vai fazer o print? Eu não sei fazer print, não. Quem sabe fazer print, gente? Carlúcia, sabe fazer print? Se a Sueli quiser, eu faço. Não tem Pronto, stress. a Sueli, vai lá. A Carlúcia vai fazer. Ó, a Elisa aí com a BP dela também. Vamos lá, gente. Nos Faz três. para mim, por favor. Vai, Carlúcia. 1, 2. Sorriam! Isso. Ai, que fofo. Peraí, deixa eu colocar no lente para ver se deu tudo certo. Calma. Vamos outro? 1, 2, Continue com o 3, sorriso pronto. aberto. O meu tá acabando, hein? Olha, minha Nossa Senhora, socorro. Vai, mais um, mais um. Mais um. X. Vou colocar no lente. Muito bem, gente. Muito obrigada. Sueli, parabéns. Comemore com bolo. Parabéns a Suério pela conclusão do trabalho. Parabéns, Débora, também. A gente se vê, viu, Sueli, para comemorar e para consertar as coisas da dissertação. Carlos. Parabéns, Obrigado, gente. Muito obrigado. Boa tarde. Boa Só tarde, gratidão. tudo de bom. Obrigada, Suério. Parabéns mais uma vez. A gente vai te falando. Elisa, segunda-feira, hein, Elisa? Tchau, Carluce. Tchau, gente. Tchau, Dila. Tchau, tchau, querida. Pais da Suério, parabéns pelo filho, viu? Tem que ter orgulho dele mesmo. São teus pais aqui? Tá aí, meu pai e minha mãe. A senhora de verde? É, senhora Anastácia, senhora Eulina. Meus parabéns pelo filho, Parabéns. um excelente filho, um excelente aluno. Tenho muito orgulho dele. Eu sei que vocês fazem parte, como ele falou, viu? Me emociona. Mas parabéns, viu, gente? Comemorem. Hoje é um dia muito feliz para o filho de vocês e para vocês também. Parabéns, tá bom? Forte abraço. Fiquem bem. Parabéns, a Sueli. Obrigada, Dila. Tchau, tchau. Obrigada, Débora. Obrigada a gente, todos. obrigado. Tchau, tchau. Aí eu fico emocionada, tá vendo, Sueli? Que tu faz eu chorar. E eu que tenho fama de durona. Você é beijo, muito demais, fiquem bem. muito demais, muito show. Muito obrigado. Obrigada. Tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau.